Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa, o seu programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Estamos aqui na Goiás é Mais TV. Quero agradecer a sua audiência de todos os sábados. Nesse momento também quero agradecer aos nossos patrocinadores que bondosamente têm nos dado apoio, auxílio na propagação da palavra de Deus, levando a palavra para muitas e muitas pessoas. Aos patrocinadores, muito obrigado. Eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 34 ao verso 38. É mais um sermão de uma série de sermões do Evangelho de Marcos que nós temos feito desde abril. Diz assim a palavra de Deus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Palavra do Senhor para nossa edificação nesse momento. Vamos levar os nossos pensamentos em oração, louvar, adorar a Deus pela oportunidade que nós temos aqui nesse dia de ministrarmos a palavra. Deus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar aqui gravando mais um programa. Ó Deus, a oportunidade, ó Pai, de ministrar a Tua palavra, a oportunidade, ó Deus, de orar pelas pessoas. Deus, em um momento de dor, de luta, de aflição que nós temos vivido, ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor, em nome de Jesus, guarde a mente e o coração daqueles que estão vendo e ouvindo o nosso programa, para que a palavra do Senhor Deus alcance o coração pela ministração gloriosa do Teu Espírito Santo. A Senhor Deus, eu agradeço também pelos patrocinadores que têm nos ajudado, ó Deus, para a proclamação da Tua palavra. Assim, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos derramadas em nome de Jesus. Amém. Nós temos na Igreja Presbiteriana o breve catecismo, o Catecismo Maior, que faz uma pergunta. A primeira pergunta do breve catecismo, o Catecismo Maior, é: qual o fim principal do homem? É uma pergunta interessante, porque traz para nós a ideia, a compreensão, qual a finalidade, por que o homem foi criado e para que o homem foi criado. E a resposta nesses catecismos é que o homem foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nesse sentido, o homem tem um fim, ele tem um propósito. Quando nós olhamos para esse contexto da palavra de Deus, o verso 34 começa com um então, fazendo uma ligação com o contexto anterior, quando Jesus Cristo fala dos sofrimentos, da sua morte e da sua ressurreição, e aquilo e as coisas pelas quais ele iria passar, as coisas pelas quais ele iria enfrentar. E no verso 34, diz que Jesus convocou a multidão junto com os seus discípulos. Então nós temos aqui um grupo de discípulos, o grupo dos discípulos, nós temos aqui uma multidão. Nesse contexto é bem provável que nós não temos aqui os escribas e fariseus que em outros contextos estavam na presença de Jesus ou estavam perseguindo Jesus Cristo para confrontar Jesus, confrontar o ensino de Jesus. Mas aqui
Jesus Cristo agora chama a multidão, chama os seus discípulos para falar acerca do verdadeiro discipulado. E para essa multidão, Jesus revela que o verdadeiro custo do discipulado e a necessidade de uma total rendição a Ele pelos seus seguidores. Ele espera que eles o sigam, mas deixa bem claro qual é o custo de seguir a Jesus Cristo. Então, nesse aspecto, eu quero discorrer com você, nesta hora, a oportunidade do nosso programa, o tema perder para ganhar. Então, o que nós podemos aprender do texto a partir do verso 34 até o verso 38 com o tema perder para ganhar? Em primeiro lugar, perder para ganhar, nós precisamos negar a nós mesmos. Jesus Cristo, ele introduz com uma condicional se alguém quer vir após mim. E aí Jesus Cristo, então, faz um convite universal, um convite a todos. É um convite universal para seguir a Jesus, mas ele está dizendo que existe um custo, ou seja, a salvação é de graça, a salvação é gratuita, mas o discipulado é necessário, ele é pessoalmente muito caro. Exige de nós uma postura, exige de nós uma ação. E aí a expressão colocada, que quem quer perder a vida ou perder para ganhar, precisamos negar a nós mesmos. Então, nesse sentido, o que é negar a nós mesmos? Negar a nós mesmos significa negar, renegar, renunciar ou desconsiderar-se a si mesmo. E vamos então observar alguns textos da palavra de Deus que trata deste assunto. Mateus capítulo 10, versos 16 e 24 diz: Então diz Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus Cristo está falando acerca das suas lutas, dos seus sofrimentos que ele iria passar, em Marcos capítulo 14, nos diz a palavra de Deus que Pedro diz: Olha, Senhor, todos podem negar, mas eu não negarei. E aí Jesus Cristo confronta Pedro e fala para Pedro acerca qual seria a postura de Pedro no futuro. Então aquilo que Pedro estava dizendo, que jamais iria abandonar e jamais iria negar Jesus, Jesus Cristo diz: não, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Marcos capítulo 14, verso 30, 32 e 72, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Então o contexto dessa palavra é que Pedro havia dito para Jesus Cristo que não iria abandonar Jesus. Mas no decorrer da história de Jesus, tanto no momento em que Jesus estava no Getsemane, quando ele precisava de companhia para oração, diz a palavra de Deus que Pedro dormia. Quando Jesus Cristo estava sendo levado na presença do Sinédrio, na presença dos líderes religiosos de Jerusalém, Pedro, ele nega Jesus, ou seja, aquilo que ele havia dito, ele não pensou nas consequências da sua palavra, ele não pensou nas consequências ou no custo de seguir Jesus Cristo de fato e de verdade. Mas então, quando Jesus Cristo olha para Pedro e Pedro olha para Jesus, diz a Bíblia que Pedro então chorou amargamente, arrependido, e ali então ele tomou compreensão, teve noção do significado de andar ou de seguir a Jesus Cristo. Portanto, na queda, em Gênesis capítulo 3, o homem tornou a independência uma vida autocentrada nos objetivos da vida. Mas agora, então, como crente em Jesus, nascido de novo, remido pelo sangue de Jesus, agora devemos retomar para uma vida abnegada, uma vida de dependência de Deus. Se no Éden o homem busca a independência de Deus, no Novo Testamento, em Jesus Cristo, nós devemos buscar a dependência de Deus.
Quando Jesus Cristo diz, tome a sua cruz e siga-me, como no entendimento de nós negarmos a nós mesmos, Jesus está se referindo àquilo que acontecia nos dias do Império Romano, que o criminoso condenado, ele teria que carregar a sua barra da cruz para o lugar da crucificação. Então, quando Jesus Cristo está fazendo e aplicando ao discipulado, aplicando essa figura da cruz ao discipulado, nesse contexto, então, Jesus se refere à morte da nossa velha natureza pecaminosa. Nós somos maus, nós somos egoístas, nós não queremos amar o próximo, nós não queremos amar as pessoas. A nossa natureza é má, a nossa natureza ela é pecaminosa. Então, nesse sentido, Jesus está dizendo que essa nossa natureza, essa natureza má, essa natureza criminosa, precisa então ser crucificada. Mateus 10:38 diz: a quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, Jesus Cristo, então, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, aqui nós temos, nesse siga-me, nós temos uma ordem, nós temos um imperativo presente. Então, o cristianismo, ele é uma escolha decisiva, ela é acompanhada de um discipulado contínuo. Eu não posso seguir Jesus Cristo aqui agora, conforme o meu interesse. Eu não posso ter Deus aquele como um milagreiro, mas eu preciso crer no Deus dos milagres, eu preciso andar no caminho do Deus dos milagres, eu preciso viver a ética do Deus dos milagres, eu preciso obedecer a palavra do Deus dos milagres. Então, seguir a Jesus é uma ordem, é um imperativo, mas é um presente, é uma forma contínua. Eu preciso dia a dia, momento a momento, seguir a Jesus Cristo. Em segundo lugar, perder para ganhar. Precisamos perder a vida por causa de Cristo e do Evangelho. Aqui nós temos um jogo de palavras: salvar a sua vida e perder a sua vida. O que isso significa? Significa, queridos, um contraste entre o modo original de vida focado no reino de Deus e um viver egoísta, mundano e egocêntrico. Então, nesse aspecto, Jesus também diz para nós, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25, diz assim: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então, queridos, portanto, nesse momento, a compreensão que você e eu precisamos ter é que a minha vida, ela deve ser focada em Jesus. Jesus é o meu modelo de amor, Jesus é o meu modelo de perdão, Jesus é o meu modelo de ética, Jesus é o meu modelo de comportamento, Jesus é o meu modelo de amor ao próximo, de amor àqueles que não são amados. Jesus é o modelo modelo de amor daqueles que estão desprezados, daqueles que estão à beira do caminho, daqueles que estão jogados, daqueles que estão desprezados. É isso que significa, nesse sentido, perder a vida para ganhar a vida. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lembra da tentação de Jesus Cristo em Mateus capítulo 4, versículo 8, versículo 9, quando Satanás tentou Jesus Cristo? Diz assim as Escrituras: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, queridos, essa ideia de perder a sua alma é um termo usado para descrever a perda de uma coisa que alguém possuía anteriormente. Então você perde a sua vida no sentido de mundo, das coisas mundanas, e você então segue Jesus e alcança as bênçãos celestiais. Em terceiro lugar, precisamos ter coragem para não envergonhar-se de Cristo, conforme o verso 38. Queridos, então isso se refere ao momento em que cada pessoa é confrontada com o Evangelho. Mateus 10, 33 diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quantas vezes nós ou você tem negado Jesus Cristo com suas ações,
com suas atitudes, com seus procedimentos. Aqui eu quero abrir um parêntese nesse momento. Eu fiquei muito impactado com a palavra do padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti, ele tem um trabalho na região da Moca, em São Paulo, e ele tem um político em São Paulo dizendo que o padre Lancelotti é um cafetão da pobreza, de forma maldosa e assintosa. Então, queridos, mas o padre Júlio Lancelotti, ele tem feito aquilo que muitos não têm coragem de fazer. Portanto, o padre Lancelotti, nessa situação e circunstância do pobre, do que está abandonado, que está caído, o padre Lancelotti tem demonstrado, então, o amor de Jesus amando essas pessoas. Mas se eu entendo que o trabalho do padre Júlio Lancelotti está equivocado, por que eu não faço, então, melhor do que ele tem feito? Por que eu não expresso o amor de Jesus Cristo melhor do que o padre Lancelotti tem feito? Portanto, muitas dessas pessoas vivem na sua hipocrisia, desprezando o pobre, desprezando aqueles que deveriam ser amados, aqueles que deveriam ser cuidados, e muitas vezes religiosos e líderes entram nessa barca e desprezam aquilo que o padre Lancelotti tem feito e não fazem melhor do que ele. Então, nesse sentido, nós precisamos ter coragem para enfrentar aqueles que desprezam o pobre. Temos coragem para mostrar que Jesus Cristo faria diferente. E eu quero dizer para você que nós estamos numa geração adúltera e pecadora. Estamos numa geração egoísta. Estamos numa geração que despreza a família. Estamos numa geração que despreza o pobre. Estamos numa geração que despreza os valores de Deus. Estamos numa geração que despreza os valores familiares contidos nas Escrituras, e muitas vezes nós nos deparamos com pessoas com atitudes hipócritas em relação à palavra, em relação a Deus, em relação à vida cotidiana. Mas eu quero terminar então, queridos, com 3 aplicações para a sua e para a minha vida. Em primeiro lugar, perder a vida para ganhar tem a ver com perder a vida, perder para... Oh, meu Deus, misericórdia. Perder para ganhar tem a ver, então, com o custo do discipulado. Isso nos ensina o custo do discipulado. O discipulado de Jesus tem um preço. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis descansados, sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, que o meu fardo é suave, meu jugo é leve. O meu jugo é suave, meu fardo é leve, melhor dizendo. Então, seguir a Jesus tem um preço. Eu preciso renunciar a mim mesmo, preciso renunciar ao meu egoísmo, preciso renunciar à minha prepotência, eu preciso olhar para os princípios e valor de Deus à luz da palavra e vivê-los aqui na terra, custe o que custar. Em segundo lugar, o discipulado precisa tornar como seu mestre, ou seja, o discípulo precisa tornar-se como seu mestre, seguindo em autonegação, perdas terrenas e perseguição. Muitas vezes, para seguir a Jesus, nós somos perseguidos, nós somos ridicularizados, mas esse é o custo do verdadeiro discípulo de seguir Jesus Cristo. Terceiro e último lugar, o mundo pressionará os discípulos de Cristo com seu amor idólatra aos tesouros terrenos e com seu ódio contra Deus. Mas eu quero desafiar você em nome de Jesus, para que você olhe para a sua própria vida. Será que você tem sido aquele que tem negado a si mesmo, tomado a cruz de Cristo, seguido a Jesus? Será que você tem sido aquele que tem amado mais o mundo do que a Deus? Será que você tem negado Jesus com suas atitudes, palavras, posturas? Eu quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Meu Deus e Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, nos traga a Tua paz, a Tua bênção, a Tua misericórdia. Ó Deus, ministre nos nossos corações, ó Deus, agora o cumprir a Tua palavra. Ó Deus, se nós somos ouvintes, mas nós não somos praticantes, nós estamos negando, meu Deus, a palavra. E assim, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor Deus alcance os corações. Ó Pai, as pessoas que têm dado testemunho do Senhor mundo afora. Ó Deus, amando o pobre, cuidando daquele que não tem quem cuida dele. Ó Deus, vivendo os valores do reino de Deus também. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, guarde essas pessoas, abençoe essas pessoas, ó Deus, que o Senhor levante homens e mulheres de bem, que de fato, Deus, de verdade, possa viver o Evangelho de Jesus Cristo a qualquer custo, para a glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, muito obrigado por você ter nos assistido até aqui. Que Deus guarde a sua vida, guarde o seu coração, abençoe a sua vida e que a palavra de boas novas chegue ao seu coração. Tenha uma boa semana e que a graça e o poder de Deus seja renovado na sua vida. E até o próximo programa, próximo sábado, às 18 horas, pela Goiás é Mais TV, se Deus assim nos permitir. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.